Seja bem-vindo a mais um episódio do Casa Concreta. Você sabe que aqui é o seu espaço para você concretizar o sonho da casa própria, o sonho de mudar de casa, o sonho de vender sua casa, enfim. Se você está pensando em comprar, vender, investir no mercado imobiliário, alugar, esse é o seu espaço, esse é o seu lugar, é aqui que a gente se encontra sobre tudo o que está acontecendo no mercado imobiliário. E tem uma grande novidade no Eusébio, aqui, região metropolitana de Fortaleza. Vocês acreditam que 6 supostos concorrentes, 6 construtores, incorporadores, eles se uniram e criaram uma coisa chamada Hub Imobiliário. Hub. A gente fala, inclusive, que o Ceará é Hub internacional, né? Enfim. O que é que vem a ser esse Hub Imobiliário? Qual é a vantagem disso para os clientes compradores, até para os corretores também? Enfim, qual a vantagem para o mercado desse Hub Imobiliário, dessas 6 construtoras terem se unido em torno desse projeto? Nós vamos descobrir isso agora. Se você está interessado aí em investir, em comprar no Eusébio, tá? Então você não pode perder, você tem que... Bom, bota o cinto, tá certo? Se afivela aí, bota o cinto e não sai daí. O máximo é só se levantar na hora do intervalo para ir pegar uma pipoca e pronto. Nada mais do que isso. E nós trouxemos aqui 3 dos 6 que estão lá integrando. Nós estamos aqui com o nosso amigo Fontinelli Filho, o CEO da TM, né? Da TM. O que é TM, Fontinelli? TM, na verdade, é uma homenagem ao meu irmão, já em memória, já falecido, Sim. certo? Ele é uma sócia e a gente continuou o sonho dele e a gente já está há 28 anos no mercado. 28 anos no mercado, que legal. Como é que é o nome dele, então? Tiago. Tiago? Tiago e a sócia dele, que era a Mariana na época. Tiago e Mariana. Isso. Legal, que bom, isso é bonito, tá? Estamos aqui com o Sandro também. Sandro, esse nome da tua empresa, não tem como a gente não perguntar por que o nome da empresa. Vai, fala aí então. Vamos lá, a 4 veio de uma ideia de trazer as 4 forças, os 4 elementos da natureza. Da natureza? Né? Trazendo isso para a construção, né? É, legal. A gente não vive sem água, esses 4. Vamos a lá. Água, o fogo, o ar e o vento. E né? o vento, né? Ou a terra. A terra, perdão. Isso, legal. Tinha inclusive o pessoal aqui que é mais novo que está nos assistindo não vai lembrar não, mas tinha o Earth, Wind and Fire. Exato. Daquele... É um conjunto, não é nem banda não, nessa época era um conjunto que tocava nas discotecas dos anos 70 e 80, que era exatamente isso aí, Earth, Wind and Fire, né? Só que o deles era vento, era ar no caso, né? Mas muito bem, e aqui nós temos o nosso amigo Bruno, que é o vovô lá do Eusébio. O vovô do Eusébio. Você está desde 2020 no Eusébio. Você está há quantos anos? 2017. 2017. E você está há quantos anos? 2009. 2009, gente. Ele quase que fundou o Eusébio, Bruno. E você está pela do B, não é isso? Pela construtora do B, exato. A gente... vive o Eusébio desde a infância, desde que se entende por gente, né? Na época que a vocação... Você é nativo do Eusébio? De visitar, de lazer, né? De sítios, lazer, sim, né? sítios. Ali era vocacionado para sítios e a gente... chácara, sítio. Eu tinha tios, 2 tios que tinham sítios lá. E andar de cavalo, enfim, reunião de família, Então você piscina. começou a história lá, pegando o sítio do tio. Sim, a gente... visualizou isso, obviamente na época não tinha essa vocação realmente de condomínio, houve um início de migração, os sítios foram virando condomínios e a gente enxergou isso foi junto. Surfamos a onda. Legal. Eu acho que eu sou mais velho daqui mesmo, porque eu cheguei lá em 2000. Viu? No Eusébio eu fui ajudar a lançar talvez um dos primeiros, se não o primeiro condomínio do Eusébio, que foi lá ainda com Moacir, da Casas Guia, que não era nem Casas Guia ainda, era outro nome, enfim, tal, mas... Pode nos dar aula, então. Não, que nada, vocês estão lá vivendo. Mercado imobiliário tem isso, viu, gente? Quem conhece o mercado imobiliário é quem vive ele todo dia, não é quem passa por ele somente, não. Eu sou só um visitante, apesar de que a gente chegou lá agora com o nosso sócio Ramon Holanda, né? Sim. Que é quem eu mando um abraço aqui, e muitas bênçãos para você, Ramon. Mas, sem mais papo furado, vamos começar a conversar sobre esse hub imobiliário, sobre essa ideia. Em primeiro lugar, quem teve essa ideia? Quem foi que partiu de quem? Na verdade, nosso amigo Sandro aí estava com um bate-papo aí com o nosso amigo também, corretor Rafael Rabelo. Né? Com o Rafael. E foi uma conversa de bar, né? Foi? Como é que foi essa conversa? Foi uma conversa de passagem, um pegando o prato no quilo e o outro sentando para almoçar, mais ou menos isso. Foi mesmo? A iniciativa era focada num ponto comercial de uma imobiliária, que no caso seria da Rafael. Do Rafael. E aí nós avaliamos que a gente poderia fazer algo mais grandioso, onde a gente pudesse colocar num ponto diferenciado, num ponto estratégico, sim, e a gente pudesse trazer
construtoras que pudessem se complementar em produtos, né? Uhum. Então foi daí que partiu essa ideia, até pela sinergia de custos, né? Da operação propriamente dita e da diversidade que você traz para o seu cliente final, para os próprios corretores e por aí Então, afora. vamos lá, né? vamos entender aqui, vamos passar aqui para o Bruno agora. Bruno, o que é propriamente o Hub? O que funciona lá? Assim, o Hub, simplificando, ele vai transformar concorrentes em pessoas que estão cooperando para que o cliente tenha melhor atendimento, mais fluxo, mais otimização de tempo, que hoje é um bem mais precioso, né? Que Sem dizem. dúvida. Então, o Hub é um espaço, como foi falado, muito bem localizado, Onde concebido. Onde que ele fica? Ele fica logo após a Solucione. Solucione, chegando ali no shopping do Shopping Eusébio. Shopping do Eusébio. O primeiro pouquinho shopping, antes. aquele primeiro shopping, Isso, né? é Do Eusébio. é na esquina oposta, anterior. Anterior. Na esquina anterior ao Então, shopping. é no caminho, é na CE 040 mesmo. Isso, só que É ele é o na CE. segundo shopping, não É. é o primeiro. O Não, primeiro é eu o sei. terraço. Não, quando eu digo o Isso. primeiro, foi o primeiro que chegou. Isso. O primeiro que sim, chegou sim, lá, sim, que é o mais pioneiro. antigo, é o Isso, pioneiro, né? perfeito, Enfim, isso. aquele lá. O Shopping Exatamente. Eusébio, do nosso amigo Riamburgo. Riamburgo. Riamburgo, Ximenes. exatamente. Um abraço pro Riamburgo. E foi obra nossa, o shopping. Nós Ah, foi? fizemos Foram vocês que fizeram? Foi. Vocês que executaram? Legal. Isso. Hoje ele já está totalmente Já outro. ampliou, tô fazendo agora a torre Ele comercial. já vai o quê? Na 7ª ou 8ª expansão? Já perdemos a conta. É verdade. Então, o Hub fica ali na CE 040, passou o anel viário. Passou o anel viário, você anda mais um pouquinho, do Isso. lado direito mesmo. A Uma esquina antes do shopping Eusébio, Isso. ele está lá. Perfeito, Exatamente. E perfeitamente. tem onde parar lá? É fácil? Temos sim. Inclusive, Tem que ir de Uber. a gente como construtor, a gente tem Ah. toda a parte de engenharia, então a gente sempre pensa nessas soluções, nessa praticidade para o cliente. Então, assim, o Hub, a gente já... Rapaz, vamos fazer um negócio aqui um pouquinho menor, de Sim. estrutura, mas que dê espaço para os estacionamentos. Porque o que, é que a gente precisa prezar? O cliente. O cliente. Então, a gente tem que dar conforto ao cliente. Conforto. Então, o que é que o cliente faz? Ele já estaciona ali do lado Uhum. e já entra facilmente já no Hub imobiliário. Certo. Certo? Sem E lá- burocracia, né? Sem burocracia. E lá dentro, Sandro, quem está lá? São corretores que estão lá, das empresas de vocês? Como é que funciona? Quem está lá? Como é que foi? Aguardando o cliente. Como é que foi feito isso? Nós escolhemos 2 imobiliárias, Sim. passou por um critério rigoroso, né, de quem poderia estar lá representando as 6 construtoras. Certo. Hoje nós temos o Rafael Rabelo Sim. e a Gui Imóveis como plantonistas. Rafael e Guia. E Gui Imóveis, na figura do Gui. Guia Imóveis. A Guia. que é do tá. Guilherme. Do Guilherme. Guilherme. Aham. Então, a ideia é que essas 6 construtoras, elas dividam o plantão Sim. e a coordenação de venda é feita diretamente com as construtoras. Uhum. Por quê? A ideia não é que a gente elimine, longe disso, muito pelo contrário, Sim. que a gente elimine a figura do corretor que se aproxime das construtoras. Certo. Na verdade, ele vem para trazer o cliente e somar, junto com a guia e junto com o Rafael Rabelo, o atendimento para os clientes. Por quê? Nós temos 2 imobiliárias que são especializados no portfólio das 6 Nesse portfólio construtoras. das 6 construtoras. Se você tem um corretor de mercado que está acompanhado de um potencial cliente Sim. e ele tem dúvida ou ele não conhece todos os produtos, ele para no imobiliário, Uhum. leva o seu cliente, ele vai ter lá um espaço com uma sala de reunião, Tá. um café expresso bem quentinho esperando ele lá, Uhum. um espaço muito bem confortável, são mais de 160 metros quadrados no total, entre áreas cobertas e descobertas. Uhum. Como o Fontinelli bem colocou, estacionamento, né, amplo ali, cabem ali tranquilamente 50 carros brincando, né? Então- E ele passa a ter ali uma diversidade de produtos, né? Uma É diversidade... isso que eu quero falar. É exatamente Claro. sobre isso que eu quero falar, sobre os produtos. Quais são os segmentos que ele vai encontrar lá, o Bruno? O cliente chega lá, muitas vezes ele diz, não, mas se a gente for lá vai ter só pouca coisa, tal e tudo. O que está representado lá? Tem tudo, né? A ideia também é a Hum. questão da escolha das empresas, não só esse perfil de histórico, mas também dos produtos, né? Para realmente ter um mix, né? Só faria sentido Sim. se o cliente tivesse lá uma gama ampla, né, de oportunidades de compra. Mas, por exemplo, tem lote? Temos lotes, Tem lotes? loteamentos abertos, loteamentos fechados, Fechados. condomínio de lote, casas de todos os tamanhos e tipologias, número de quartos, enfim, apartamentos também com tipologias É? diferentes. Começa apartamento de que tamanho lá?
90 metros quadrados. Em torno de 90 metros? 90 Ou metros seja, quadrados. vocês não têm lá aqueles apartamentos menores, tipo Minha Casa Minha Vida, né? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Que é isso até um ponto relevante, né? Quando a gente fala dos produtos. Certo. Hoje são esses produtos. O Hub, ele é maior do que a marca da Quator, ou da TM, ou da B. Certo. Ele é um espaço aberto de conexão para o mercado. Então, Tá. amanhã ou depois, nós podemos ter uma nova consultora se associando para vender produtos da MRV, Sim. ou parecidos, né? Produtos Minha Casa Minha Vida. Uhum. A mesma coisa para casa, a mesma coisa para E loteamentos. casas lá, qual é o segmento que vocês alcançam lá de casas? Tem casas lá a partir de 400 mil. O Hub, as A construtoras... partir que de fazem 400 parte- mil? Exato. Vai até o quê? Vai até 1 milhão, 2 um pouquinho milhões. mais. 2 milhões? É, Em torno de milhão. 2 milhões? É Isso. bom de falar esses números, Isso. que aí o cliente já Perfeito. sabe o que ele vai achar lá, né? Perfeitamente. De 400 a 2 milhões. Tranquilamente. Seja casa em condomínio, Seja casa solta, casa em Solta, ruas privativas, ruas em privativas. condomínio, apartamentos e lotes também. Isso. Agora me diga uma coisa, e se porventura, vou fazer aqui uma perguntinha meio chata, mas a gente tem que. Eu tô aqui, não estou aqui para defender vocês, não, estou para defender a nossa audiência aqui. Se porventura, vocês têm duas imobiliárias lá. E existe, obviamente, uma relação de confiança grande entre vocês e para com elas, né? Se porventura o cliente chega lá e eventualmente não existe não existe entre vocês o que ele realmente está buscando. Está comprovado isso, porque ele quer isso, aquilo, e eventualmente não está dentro do portfólio. Mesmo assim, essas imobiliárias poderão atendê-lo ou não? Não existe exclusividade, Desculpe. né? Não, pode. Não existe exclusividade, né? A Sim. gente deixa, assim, a liberdade, ela traz isso que você falou, essa relação de confiança, essa relação de... Não, nós não estamos incentivando isso, mas Claro. o que eu estou querendo dizer é que, eventualmente, um cliente pode dizer assim, mas eu só vou encontrar lá os imóveis da A6. O exemplo que você deu do Minha Casa Minha Vida. Hoje não temos esse mix, né? Então, a prosperidade é isso, é permitir a liberdade e, obviamente, se o cliente está lá e tem perfil, ele vai ser direcionado. Vai ser direcionado. Porque tem muita né? opção, Ele não realmente. deixa de ser atendido, né? Não deixa. Sob nenhuma hipótese. A Se gente não trata tiver- isso de forma muito madura. Até, inclusive, a gente tem alguns produtos que concorrem entre si, né? Tem alguma convergência quando a Sim. gente olha para 6 consultoras. E a ideia é ter bom senso, né? Então, o que é ter bom senso? É poder mostrar o que as consultoras oferecem Sim. e não havendo nenhum produto disponível com o perfil do cliente, Sim, ele pode levar para a concorrência sem nenhum problema. sim. Porque o mercado é isso, né? O mercado, ele é quanto mais negócios, mais clientes, né? Sim. Quanto mais clientes, mais desenvolvimento para a cidade. Então, a gente tem uma pegada muito maior que vai muito além de só fazer a venda, né? A gente busca uma sinergia, busca um desenvolvimento até do ponto de vista urbanístico, né? Certo. Então, a gente tem construtoras dentro do Hub que estão planejando o lançamento de novos produtos. E produtos que a gente nem sabe, não necessariamente quais são, mas a gente sabe que vão ser produtos que vão agregar valor para o portfólio. Independente se ele vai ser concorrente ou não do que já Sim. existe lá. Sim, E perfeito. complementando um pouco também, tá? É o que a gente amadureceu muito nessas nossas reuniões, que a gente está com esse pensamento desde outubro. E a gente fez esse lançamento aqui para o mercado em fevereiro. E o que é que a gente sempre pensou? Rapaz, se o meu colega aqui que está ao meu lado está ganhando, naturalmente também eu vou estar ganhando. Tá. Então, assim, as 6 construtoras, elas estão se unindo. Não é só porque eu quero vender o meu produto, vou atropelar um outro, vou fazer essa concorrência, vou direto no meu vizinho aqui que está na minha vitrine aqui do lado. Não, eu vou vender aqui mais barato. Não, a gente não tem isso. A gente amadureceu tudo isso. Tá? A gente pensou muito nisso, porque o nosso cerne mesmo é o cliente conhecer a gente. Perfeito. Certo? Se o cliente, porventura, já tem um corretor de confiança, já tem um corretor dele, uma corretora dela, e aí, assim, ele vai poder ir com esse corretor lá? Com certeza. É? Na mesma O que filosofia. a gente pode dizer, inclusive, agora, para os corretores que também estão nos assistindo, nesse sentido, incentivá-los a irem até lá? A intenção é a mesma, né? Não é aprisionar, é da opção, da liberdade. Essa jornada do cliente ou do corretor, ela não acontecerá
somente também do cliente que vai lá e não tem Sim. perfil e vai para outro canto. Tem Sim. clientes que vão para outros locais, não tem perfil e vão para lá. Então, essa questão de ter a liberdade e não ter algo aprisionador com relação a isso, para a gente é de muita estima, né? Com relação ao corretor, da mesma forma. O corretor vai lá, tem espaço, como o Sandro bem falou, sala de reunião, temos lá... O corretor externo, o corretor que não está dando plantão lá, ele pode eventualmente ir e usar isso, Com atender o certeza. cliente dele lá? Ele, a gente diz, a filosofia do Hub, né? Ela é quem é meu primeiro cliente. Quando a gente idealizou o Hub, Sim. a gente se perguntou quem é o nosso primeiro cliente. A gente não tem dúvida que é o corretor. Seja ele autônomo, seja ele imobiliária. Imobiliária com 3 Sim. corretores, com 100. A gente tem É imobiliárias interessante essa filosofia. com 100 corretores, não há problema nenhum. Por quê? Se a gente for ao pé da letra do que é o Hub, é uma conexão. Né? Se a gente olhar, fizer uma metáfora aqui para os aeroportos, Sim. nós estamos aqui às 6h30 de Lisboa, né? Então você tem a conexão ali com toda a Europa. Sim. Trazendo para a nossa realidade, a gente entende que é um espaço de conexão, Certo. seja ele os nossos corretores, que plantonistas, seja qualquer corretor do mercado, e que ele possa lá se sentir muito confortável. Nós já tivemos, inclusive, vendas realizadas Por corretores externos? por corretores externos recentemente, Legal. por corretores plantonistas, por corretores de plantão, ou melhor, autônomos, né? Autônomos. E assim vai. Então, é um espaço que ele traz essa sinergia e busca que esses corretores olhem para o Hub como realmente um espaço de multidisciplinar, né? Como a gente falou aqui. E ele é recebido por quem, Lais? O corretor, quando chega com o cliente, ele é recebido por quem? É assim, ele tem algumas opções. Sim. Tá? Ele pode chegar lá e pegar o suporte dos plantonistas, Sim. ou ele pode entrar em contato com algum de nós Sim. e marcar um horário lá. Dentro do Hub. O Hub, inclusive, passa a ser até um ponto de encontro para apresentar a própria cidade. Sim. E como ele é na entrada do Eusébio, o corretor ele pode marcar com o cliente lá, e de lá ele conhece os produtos no próprio Hub, e de lá ele vai ver em loco quais são os produtos disponíveis, supermercado, escolas e etc. Tá, legal. Lá parece uma sala VIP mesmo. É. Até isso aí, Sala falou VIP do do aeroporto. né? Tem lá 6 mesas, cada construtora tem sua mesa lá. Sim. E aí tem essas opções para o cliente. Lá ele vai ter acesso aos produtos por propagandas, folders, panfleto e também, obviamente, Ou seja, computador. todo o material está lá. Todo o né? material de divulgação. E lá a divulgação. partida e o final da rota, né? Então de lá ele faz esse filtro, Sim. faz as visitações dos imóveis que ele escolheu dentro do perfil dele, retorna para lá e daí, Legal. de uma forma rápida, resolve a vida dele. Eu estou fazendo algumas perguntas aqui, porque como a gente quer educar e instruir o mercado sobre isso, né? Informar, mas informar com informações de qualidade, né? E promover, porque eu acho que essa iniciativa é realmente louvável. Eu estou tocando aqui em alguns pontos para desmistificar, para tirar qualquer, eventualmente, dúvida que possa existir e que possa estar até mesmo bloqueando algumas pessoas de estarem indo lá. Por exemplo, o corretor que for lá, o corretor do imobiliário ou mesmo o independente, que for lá, ele tem que fazer parceria com os corretores de lá ou ele vende diretamente os produtos de vocês? Entendeu ou não? Corretor autônomo, não se preocupe. Viu? Você, muitas vezes, rapaz, eu tenho medo de aparecer lá e vou ter que dividir minha comissão. Não se preocupe com isso. Recebe Não se integral. preocupe. Recebe integral. Ou seja, Autônomo, a imobiliária, não importa. Exato. tá. E ele ainda tem um delta em relação a isso. Quando ele vende um produto Sim, das 6 construtoras e ele fez essa conexão com o Hub, sim. ele ainda pode ter um ganho de até mais 1% do valor total. E isso tem uma tabela de premiação, que o objetivo não é entrar em detalhes, mas ele pode chegar até R$50 mil de bônus. Nossa, É importante até passar o importante. Instagram do Hub, porque ele pode mandar o direct e pegar esses detalhes. E né? tem o Instagram? Tem o Hub? Instagram. Tem o Instagram. Qual que é o Instagram? Hub? @Hub Imobiliário CE. @Hub Imobiliário CE. Isso, Hub é HUB. Isso. HUB Imobiliário CE. Certo. Não, perfeito, é ótimo, excelente. Vamos agora, voltando aqui para essa questão dos produtos. Então, vocês falaram de 400 mil a 2 milhões. E essa história de apartamentos no Eusébio, está chegando a isso? Chegou. Chegou? Chegando O forte. Eusébio está... Inclusive, pronto pra Acima de morar. R$1 milhão. Ousado. Acima de R$1 milhão com a do B. Com a do B, é mesmo. A gente tinha feito o Mirantes, né, que foi sucesso, 8 pavimentos, Sim. foi o primeiro residencial com elevador do Eusébio, verticalizamos, então, e realmente foi sucesso, foi surpreendente. Sim. O Eusébio ele tem uma migração muito forte para casa, é verdade, existe essa migração, principalmente de Fortaleza, né, que o maior vem de Fortaleza,
para casas, mas já cabia sim alguma quantidade de apartamentos. Já existia essa demanda e a gente sentiu esse termômetro no Mirantes e lançamos o Easy, que já é um prédio mais alto, 22 pavimentos, e com apartamentos maiores. Para fazer esse divisor do Diago do Eusébio e iniciar essa verticalização de fato. Uma coisa comum lá no Eusébio muitas vezes é o cliente que quer construir sua casa dentro dos condomínios. Né? Ele, às vezes tem o lote, o próprio lote dele. A gente sabe que o Eusébio é uma profusão de condomínios de lotes, né? E muitas vezes ele sonha com aquela ideia de construir a casa dele, do jeito dele e tudo. Vocês têm como atender também esse cliente lá ou não? Entenderam aí? Entendi. Tem? Entendi. Que é o cliente que quer construir sob medida, alguma coisa assim? Cada construtora aí vai responder. Nós temos Jardins de Murano, que temos 13 opções de planta, e inclusive podemos também aderir a uma planta do cliente também. A gente tem essa opção sim. Nesse empreendimento Jardins de Murano, Jardins de Murano. Que é um condomínio de lotes, é isso? Um condomínio de lotes. Só que não vendemos lotes, só vendemos casas. Só vende as casas. Isso, a incorporação é condomínio de lotes, mas só vende casas. Perfeito. Porque, se eu não me engano, vocês, da Quatro, vocês andaram fazendo isso no passado? Exato. Ou ainda continuam fazendo, não? A gente saiu desse segmento. Saiu do segmento. Hoje a gente está mais focado em condomínios próprios, né? Sim. Da construtora, né? Tá. Mas deve ter um nível de personalização ali, de adaptação a gente cliente, consegue, Sim. por exemplo, no Residencial Solaris Vita, fazer algumas personalizações. Certo. Então é o mesmo conceito de condomínio de lotes, como o Jardins Murano, né? Só que em rua privativa, e lá a gente consegue fazer personalizações, como troca de bancadas, alguns materiais de acabamento. Agora a planta ela já é pré-definida. Né? Nós vamos ter em breve um empreendimento, eu não posso passar nada ainda porque não tenho RI, onde nós vamos ter a possibilidade de algumas plantas para o cliente escolher. Por falar em RI, assim, a gente sabe que vocês são seis grandes... Quais são as outras três, inclusive? Nós não comentamos aqui. Quais são as outras três? Palm Beach. Primeville. Não, as outras três construtoras. A construtora é BLD. BLD. Isso. BLD de lotes, né? De Primeville. Primeville é uma construtora. É uma construtora barra um empreendimento. Um empreendimento, certo. E a Rocha Engenharia. Rocha Engenharia. Isso. Perfeito. Rafael Rocha, né? Rafael Rocha. Por falar em RI, a gente sabe que existem outras construtoras também confiáveis como vocês são, né, lá no Eusébio. Mas assim, também, pode-se dizer que é uma segurança também a mais o cliente já ir direto até vocês, porque essas 6 construtoras já passaram por algum crivo? Tem algum crivo aí que vocês estabeleceram entre vocês? Sim, algum filtro aí de qualidade e de compromisso com essa segurança jurídica e tudo, ou não? Como é que é isso? Naturalmente, né? Nas conversas informais que a gente teve, a gente sempre pensou, mas o que é que nós podemos proporcionar de melhor para o cliente? Sim. Porque a gente não pode colocar também a marca TM, uma construtorazinha que não dê respaldo para o seu cliente, assim como a Quarto, assim como a do B, assim como as demais também, certo? Então cuidadosamente a gente conversou o histórico de cada um e a gente viu, rapaz, essas construtoras têm respeito com o cliente, têm respeito com o mercado, ela nunca deixou de entregar o produto, ela nunca deixou de um cliente no prejuízo. Então, assim, a gente conversando e a gente entendeu que nós 6, hoje no mercado, a gente consegue juntar e transparecer toda essa segurança para o mercado, para o cliente. Acaba sendo, assim, uma espécie de autovigilância, né? Exato. Entre vocês. Né? Nós nos denominamos como um conselho das 6 construtoras, né? Então, a gente tem em mente que se a gente tiver novos entrantes... Sim. Nós somos os sócios fundadores, vamos dizer assim, né? Então, novos entrantes têm que passar por esse crivo. Então, nós iniciamos com 2 construtoras a ideia, né? Vamos falar da idealização. E quando foi sendo convidado outras construtoras, houve um cuidado, principalmente do Rafael Rabelo, que conhece muito o mercado. Sim. O corretor, ele tem esse crivo, né? O Rafael é um grande conhecedor. E muitas vezes nós não conhecemos tão bem as nossas construtoras como o próprio corretor, né? Por mais que a gente esteja antenado no lançamento de produtos, etc., o corretor, ele sabe quais são as construtoras idôneas e tudo mais, né? Sim. Então, a gente buscou, acima de tudo, construtoras idôneas, né? As construtoras todas juntas, Paulo, para você ter uma ideia, já entregaram mais de 1,5 milhão de metros quadrados em obras na isso história. é significativo. Né?
Vocês têm uma ideia do qual é o tamanho do VGV que hoje está disponível lá no Hub? Olha, entre lançamentos, E lançamentos, e estoque, tudo. nós temos para esse ano algo acima de 250 milhões. 250 milhões. Milhões, exato. Considerando loteamentos e todos os lançamentos. Considerando Eusébio. E a questão da chancela do juridicamente perfeito. Do né? juridicamente seja perfeito. o RI, se necessita do RI, seja Uhum. imóveis Eu acho que isso é selo importante. Sinduscom, então complementando essa questão do cuidado com o cliente, realmente, que é fundamental. E tem um dado que até 2028, Sim. se a gente pensar já num horizonte então de 3 anos para frente, o VGV vai ultrapassar $500 milhão $500 milhão. entre os planejamentos que nós já temos concretos de lançamentos de novos produtos. Tá, quando vocês juntam os projetos Projetos futuros. de 3 Land Bank, O que a anos. gente está conversando internamente, a gente já Uhum. sabe mais ou menos isso. Uhum. E cada um com a sua projeção, né? Legal. O cliente pode esperar, eventualmente, condições especiais por causa do Hub ou não? Ou como é que é? Existe essa expectativa? Essa é uma promessa de vocês para o mercado também ou não? De promoções, de condições especiais, enfim. O propósito cerne do Hub é essa questão de conexão, né? De Uhum. mostrar para o cliente, nós temos esses produtos que você pode se agregar, você pode se adequar a Sim. um deles, tá? E naturalmente cada consultor, aproveitando o espaço do Hub, cada uma fez a sua, como posso dizer, sua promoção, né? Campanha, Sua isso. campanha de vendas e tudo. Sim. Então, assim, parte de um critério individual de cada consultor, que também a gente não pode também forçar uma consultora, rapaz, cada um tem sua margem. Vocês estão juntos, mas são independentes. Sim. Exato. A Exato. política comercial, porque Ah. assim, a gente chegou a discutir muito isso. Vamos ter uma política, falando um pouquinho aqui, abrindo um parênteses pro corretor agora. Tá? Sim. Política comercial de bonificação e de comissão. Dá Certo. para unificar? Não dá. Não dá. Não Porque tem cada um como. tem suas margens Isso. e os seus espaços, produtos Uhum. diferentes, etc. Dá para a gente pensar em alguma coisa comum para o Uhum. corretor do Hub? Aí nós definimos uma campanha que é Sim. o corretor mais Hub, né? É assim, né? Corretor Isso, mais mas Hub, né? perfeito. É. Que ele pode ganhar até R$50 mil de bonificação. Uhum. Série de regras e tal. Isso a gente divulga aí em momento oportuno nos Sim. fóruns para os corretores. Sim. Isso a gente conseguiu padronizar. Tá. Agora, respondendo diretamente à sua pergunta, o que você pode ter? Você tem campanhas, às vezes, específicas Sim. para o cliente. Então, tem consultoras que dilatam o prazo de pagamento, principalmente com as mudanças recentes no mercado imobiliário, no percentual de financiamento. Até pouco tempo atrás era comum 80%, 90% de financiamento do imóvel. Hoje você já tem Bradesco, se eu não me engano, Caixa Econômica com 70%. Pronto. Vocês têm esse tipo de conveniência também para o cliente lá? De oferecer esse parcelamento, de oferecer esses serviços também? Correspondente bancário. Correspondente Temos. bancário e tudo para... Sim. Bem lembrado, a gente estava esquecendo, É. a gente tem a gente faz a simulação na hora. Na hora lá. Se o cliente estiver lá com o corretor externo, ou ele estiver sozinho, não importa, Sim. a gente faz uma simulação lá na hora para ele. Isso. E, Ele sai de lá com o crédito aprovado. Legal. exatamente, perfeitamente. O que eu iria ressaltar... Ah, as isso é muito imo- importante. Claro. Vocês pegaram aí, gente. Eu quero voltar nesse ponto aí, porque esse ponto aí ele traz uma economia de tempo enorme, né? E dá uma clareza para o cliente, que o cliente, muitas vezes, não Sim. sabe o que comprar. Né? Na verdade, assim, ele não sabe quanto ele pode comprar, quanto ele Ele pode. tem um sonho, né? Mas Tem ele um não sonho, sabe. mas. Pode estar um Exato. pouco perdido. né? Pode estar um pouco Fica perdido. bem orientado e facilitando tudo num só Então, lugar. né? lá, o cliente chegando lá, se faz uma análise dessas. Faz já, Exatamente. Perfeitamente. Já a De pré-aprovação imediato do ali, crédito, na hora. já faz a pré-aprovação. Obviamente, depois manda-se o documento. pra Lógico, poder se precisa se confirmar. comprovar. Tem Isso. que ter a comprovação Exato. disso. Né? Mas ali já se faz, já se tem uma. Agora, uma Isso. coisa muito importante que eu esqueci de perguntar no Eusébio, isso é fundamental. Tem algum espaço para criança lá? Porque, Tem- Ainda não, Paulo. porque lá no Eusébio, É porque assim. acho que de eu cada tenho- 10 clientes, 7 clientes estão com os meninos no carro. eu Pode ser tenho- aprimorado isso, mas tem até área verde. Não, Tá? nós vamos chegar lá. A ideia é Uhum. assim, né? Eu costumo dizer que nos negócios, a única coisa que nasce grande é filhote de baleia, certo? Então nós iniciamos Até o o Hub há filho, um mês até e o filho pouco. de gigante nasce pequenininho. Exato. Então nós estamos aí há praticamente 40 dias operando, Sim. né? É um prazo bem curto. Então, Nós vocês- tivemos aí no meio do caminho carnaval, Sim. tivemos período de chuva e etc. Uhum. Então, o objetivo é que o Hub ele venha agregando questões, espaços de convivência, Sim. eventos. Nós tivemos um evento agora no sábado, com Foi? parceria com a BID. Nós Hum. recebemos mais de 130 corretores.
foi um evento focado para eles. Nós temos uma fila, modéstia à parte, uma fila de pessoas querendo patrocinar o espaço, É mesmo, que não né? tem nada a ver com o mercado imobiliário, mas que identificaram ali um espaço para fazer negócio. Olha aí que Para legal. vender carro. Então- Eu tenho empresa de colchão querendo vender colchão lá no Hub. Mas tem a ver porque Para fazer é um uma patrocínio. complementação, né? Exato. Carregar o carro elétrico lá. Carregar o tem- carro elétrico, lá nós tem uma temos hoje garagem. adulto, né? Que é, acho que não pode fazer o merchan, mas eu já falei Sim, aqui, né? Nós temos outras empresas importantíssimas ali na região do Eusébio e até a nível estadual, fazendo patrocínio do espaço. Olha Então, aí. ter um espaço ali para criança é um tiro. Nós já estamos com isso aí no radar. Não, esse negócio aí pode crescer, porque isso é o princípio de conexão. aglutinação, né? De aglutinação em torno de um tema, em torno de um segmento. Né? O setor, no caso, que é o mercado imobiliário. Então faz. Agora eu queria saber se existe realmente da parte de vocês um compromisso mesmo com o cliente. Agora eu vou pegar pesado. Vou pegar pesado. Eu já disse para vocês, eu estou aqui para defender o cliente final. Com certeza. Se alguma de vocês pisar na bola, vocês põem para fora? Com certeza. toda certeza. Já existe esse acordo entre Tem. vocês? Inclusive, temos lá o estatuto do Hub. Estatuto. Tem estatuto, que está inclusive. sendo Opa, gente, olha, isso é Está importante. sendo refinado Ah, com detalhes dos mais observando sempre a ética, né? Sim. Detalhes observando a chegada de novos construtores e por aí afora. Justamente para a gente ter isso de uma forma muito clara, cristalina, porque não deixa de ser uma empresa, é uma organização, né? Sim. Uma marca, né? E essa marca ela precisa ser valorizada e precisa ter uma reputação ilibada, né? É um conjunto de reputações e imagens que vão gerar a reputação do Hub. Né? eu imagino isso como uma estrutura que tem 6 pilares. Sim. Esses pilares Com precisam certeza. estar bem fortinhos Sim. para. Exato. Né? Existe um pouquinho de. Não sei qual de vocês aqui é o engenheiro, mas as estruturas são solidárias. Né? Existe aquela coisa da estrutura solidária que você pode até tirar um pilar que a estrutura toda não cai, não rompe, mas ela fica comprometida e você tem que botar um apoio depois ali, porque ele era necessário. Então, o que eu quero dizer é isso: eventualmente, um pilar desse aí ficando comprometido. E Vocês não vão hesitar. Não, É isso. complementando como engenheiro já vem desde a fundação, né? Então essa prévia antes de existir propriamente dito o Hub, né? Foi muito bem fundamentado. Então acho que esse Sim. alicerce é sólido. Ninguém foi lá para brincar ou para se Sim, aventurar. Realmente é algo que foi conversado antes, foi maturado. Tem outros ganhos que a gente enxerga no Hub, além da questão Quais? da facilitação do cliente. Nós aprendemos um com o outro lá todo Isso dia. não pra tenho conversar. dúvida. Não tenho Então, dúvida. Olha, eu particularmente só saio daqui no dia que a TV Diário e o Sistema Verde Mar não está para fora, sabe? Porque o que eu aprendo aqui, sabe, essa proximidade, né? E, enfim, é fundamental. E eu imagino ajuda. que deva estar sendo assim, um grande masterclass aí para vocês. Demais, né? É um MBA. É um MBA. É um MBA. da E o vida, cliente é que vai ganhar com isso. qualidade, Né? O cliente acaba ganhando com isso. Mas fale, Sandro. Não, e até o que o Bruno falou, que é super pertinente, né? Sim. Hoje nós temos uma complementação de competências que saltam os olhos de forma positiva. Sim. Então, poxa, eu estou vendendo de um jeito e eu estou vendo a outra consultora vendendo de outro jeito. Eu estou vendo como é que eles organizam um evento e eu posso melhorar nisso, melhorar naquilo. Então, é um mundo de oportunidades que nós estamos tendo lá. Eu concordo, assim, em gênero, número e grau com o Bruno, que é um espaço de desenvolvimento enorme para nós todos. Também, né? É uma escola também. É muito bom. Deixa eu antecipar aqui, então, logo uma pergunta que eu ia deixar mais para o final, mas ela é pertinente agora ao momento. É oportuna, na verdade, é só pertinente. Vocês pretendem abrir para mais construtoras, para mais incorporadoras ou não? Sim. A ideia Para trazer produtos complementares ou até eventualmente concorrentes, né? Porque a concorrência é assim: eu tenho uma casa pronta. Sim. Por princípio, até um terreno concorre. Que a pessoa pode tomar uma decisão de não pegar uma casa pronta, Sim. comprar uma casa pronta e decidir construir. Então, tudo concorre nesse momento. Mas quando a gente fala de ter concorrentes ou produtos complementares, é com o objetivo do quê? Pensando no cliente final Mix. e pensando o quanto esse corretor que vai vir no mercado, ele vai poder encontrar uma diversidade que vai facilitar muito a vida dele. É isso. Em vez dele ficar pingando Esse é o princípio. em 6, 7, 8 reuniões, né? Em vez dele ficar cansando o cliente dele, conversando com diversos construtores, ele vai ter esse espaço que a gente falou bastante aí, né? Complementando, o Hub ele veio atender um hábito que já era do cliente do Eusébio. Qual que era esse hábito?
eles... Quero até conversar um pouco mais sobre esse cliente do Eusébio aqui indo para esse terço final Tem aqui os da dois nossa... perfis, né? O cliente que já tem o corretor de confiança, que ele pega seu corretor de confiança e vai rodar nos estandes, nos empreendimentos, nos lançamentos, nos imóveis prontos. Então, ou o cliente sozinho, aí Sim. bem mais dificultoso, faria isso da mesma forma, vai desbravar. O tempo que ele vai perder procurando no mapa, entendendo, E o Eusébio é perguntando, grande. Isso. E ele vai no Hub e já E faz é isso. espalhado. Ele já O sai com o mapa cliente. da mina, ele já sai do Hub com o mapa da mina. Já Então sai é ali com o roteiro, com né? o roteiro. Com o roteiro. E se não quiser ir nem no seu carro É. ele precisa ir. Para o sou- seu carro e faz o tour Eu conosco. tô fazendo perguntas aqui, quase como advogando em favor de vocês também, né? Porque isso acaba trazendo grandes benefícios para o cliente final. Mas assim, eu sou um entusiasta desse projeto de vocês, muito entusiasta, por isso que quando você me perguntou, tem condições? Não é que tem condições, não. Eu devo trazer essa informação para o mercado, porque ela é realmente relevante, inclusive incentivar a surgirem outros hubs lá em Caucaia, em Maracanaú, aqui em Fortaleza, e assim vai. Sim. Mas veja só, o princípio do mix e do sortimento. Né? Um supermercado ele usa esses dois princípios. E um bom supermercado ele tem um bom mix de produtos, ele tem uma variedade de produtos muito grande. Para cada item ou para cada tipo de produto, ele tem um sortimento grande também. Né? Ele tem tipos diferentes. Ele tem azeite, lá tem 5 tipos de azeite diferentes. Né? Então, E preços, né? E preços bolsos, né? distintos, exatamente, para atender. Quanto mais você fizer isso, obviamente que tem um limite. Eu lembro quando o shopping... A vantagem de velho é que a gente tem muita história. Eu lembro quando o Shopping Aldeota... Shopping Aldeota, não. O Shopping Avenida, na Dom Luiz, foi lançado. Ele é um shopping que não tem um único dono. Né? Exemplo do Shopping Aldeota, e esses shoppings sofrem, porque você não Perde o consegue controlar o mix. Sim, Aí tinha 17 óticas... Nossa. 17 óticas na inauguração. Parece as ruas do centro, né? A rua né? Quer dizer, o que é que eu quero dizer com isso? Você ter 3, 4 representantes de um determinado nicho, de uma tipologia de produto, é legal. 16 representantes de um limite, aí tem um você limite. começa Conflitar, né? Essa é pinçada. Essa ampliação também é pinçada, não é aberta ilimitadamente. Não pode ser, ela não pode ser. A gente tem, além da limitação do espaço físico, né? Sim. A gente também tem o gerenciamento disso, né? Então, você gerenciar 6 cabeças não é uma missão fácil. Gerenciar, você vender produtos completamente diferentes, quando você olha os extremos, né? De apartamento para loteamento, não é fácil. Sim. Então, quando a gente decide que mais uma nova consultora vai entrar, a gente tem que estar preparado para saber gerenciar isso. Então, é uma preocupação que a gente tem, né? Para que tragam pessoas que agreguem valor, pessoas que realmente vão trazer valor agregado para todo o processo como um todo. Né? Exatamente. E que não use o hub de trampolim. Não, vou aproveitar da marca do hub, vou vender o meu, vou fazer de qualquer jeito e deixa o cliente a ver navios. Não, então a gente vai utilizar do respaldo de cada um da gente, como fundador, né? Estudar. Esse cara aqui é idôneo. Ele merece. Então vocês vão fazer essa curadoria realmente, que a gente chama esse filtro de qualidade na entrada, né, desses produtos. Ou seja, não só com relação ao produto em si, mas a conduta da construtora, não é isso? Sim. A Diga. vida pregressa. Não, complementando. Voltando ao mundo dos animais, né? O hub tem muito aquela questão do que os antigos falavam, né? Quanto mais cabra, mais cabrito. Meu pai fala demais disso. Então, isso é algo que soma para todos, né? Então, se tem produtos bons, se tem construtoras idôneas, se tem facilidade, e voltando àquilo que você comentou do supermercado, né? Tem os geradores de tráfego. Isso por si só já é um gerador de tráfego, né? Você ter um mix grande de produtos, tem uma facilidade, desde o carro praticamente entra sozinho no estacionamento lá, não é brincadeira. É tão fácil, é tão confortável ir para o hub, que isso aí realmente está gerando tráfego, já estamos vendo resultado nisso. Tem um evento lá que foi feito agora sábado, tive lá presente. Vocês estão criando um ponto, né? É varejo. Surpreendeu, né? Tudo surpreende lá no hub. Vocês estão vizinhos a um shopping, isso é muito legal, porque inclusive isso dá conveniência, o cliente pode parar ali, tem até que ter cuidado para não ficarem começar a estacionar, só para ir para o shopping. A gente foi obrigado, Paulo, a colocar uma placa lá, cliente exclusivo do hub. O pessoal parava e ia no supermercado. Refaça essa placa igual, em atendimento. Vai comprar lá, fazer suas compras, aproveite e compra um imóvel também. Pronto. Né? Mas sem sombra de dúvida que essa ideia ela é muito aglutinadora, não resta dúvida. Agora, falando um pouquinho sobre o mercado do Eusébio em si, tá certo? Assim, qual a análise que vocês
vocês fazem com relação ao mercado do Eusébio, para onde ele está caminhando? Assim, ele vai ser uma fortaleza também? Ou tem características específicas do Eusébio que fazem com que ele seja diferente de Fortaleza, na opinião de vocês? Qual é a visão? Eu queria a visão dos três sobre isso. Tá? Principalmente assim, para quem não mora no Eusébio, eu quero que vocês falem olha, vocês deviam vir para o Eusébio, porque o mercado imobiliário aqui é assim. Muito bom. Né? Posso até começar, se vocês permitirem. Você está mais à tempo? vontade. Né? Eu moro no Eusébio. Você merece começar. Você mora no Eu Eusébio? moro, sou É isso? vizinho dos meus pais, moro no condomínio que a gente construiu, Portinari, meus pais são meus vizinhos, minha irmã também mora no Eusébio, que é minha sócia. Enfim, o Eusébio, ele, pegando aí o histórico, Sim. tentando falar brevemente, ele tinha a vocação de sítio que depois teve uma vocação de cidade dormitório, que a gente chama, Cidade né? dormitório. A gente passou bastante tempo com isso. Não tinha um supermercado no Eusébio, antes do shopping lá Não do tinha Riambu. essa autossuficiência, ele não era independente, né? Hoje tem tudo sobrando. Hoje o Eusébio tem clínica, hoje o Eusébio, a saúde do Eusébio é muito boa, inclusive saúde pública. Escola. A parte de tráfego, a parte de escola, todas as marcas foram para lá. As grandes Todos os escolas de supermercados Fortaleza estão lá. Exato. Eu já fui atendido, me perdoe, Pode. Bruno, mas eu já fui atendido, já levei minha filha para ser atendida no SUS, Sim, em vez de trazer no Monte Clínico. Porque o SUS funciona de É forma mesmo, igual né? ao hospital particular. Olha, olha que Eu já fui propaganda, atendido lá, rapaz. Prefeito, olha aí a propaganda. Legal. Então o Eusébio ele é diferente de Fortaleza, né? Então é uma cidade que tem um PIB per capita, era o mais alto do Ceará, não sei se continua, creio que sim. R$65 mil por ano. Então, Não é só do Ceará, é do Brasil, é um dos mais altos do Brasil. 65 mil anos é muito Já foi alto. 65 mil ano. já foi é a alto, melhor cidade para muito morar no Brasil, até 50 mil O habitantes. ela já IDH, tem- do Eusébio é lá em gigante. cima, É né? altíssimo. Acho que, se eu não me engano, salvo engano, acho que é 94,5. É. É acima de 90%, que é bem expressivo. O Eusébio é pequeno, é um território pequeno, Sim. ou seja, os terrenos do Eusébio hoje já estão sendo disputados a tapa. É mesmo. Então o Eusébio ele tem realmente características diferentes de outras cidades, como Fortaleza, por exemplo. Então é uma cidade formidável para se morar. Inclusive, fazendo aqui uma propaganda, já que eu moro também no Eusébio, a gente evita vir para Fortaleza, de verdade, Pois por é. conta dos transtornos que a grande cidade, o centro Eu quero, urbano tem. eu quero ouvir vocês dois também sobre a perspectiva que vocês têm sobre o Eusébio. Vocês estão numa conversa de família e alguém chega e diz: "Rapaz, mas por que eu deveria ir para o Eusébio? Por quê?" Depois o Fontinelli. Por quê? Eu acho assim, hoje existe uma relação custo-benefício muito interessante, né? Então hoje você vende um apartamento em Fortaleza de 100 metros quadrados e você vai morar na casa de 200 metros quadrados no Sim. Eusébio, com quintal, com a possibilidade de ter uma piscina exclusiva. Olha só, essa relação Então- é interessante. Então a relação Você custo-benefício... compra um apartamento de 100 metros quadrados em Fortaleza e no Eusébio você vai morar numa casa de 200 metros 200 quadrados com metros quintal. Exatamente. Uhum. Essa eu acho que é algo que atrai muito as pessoas para ir para lá. Você tem outras cidades, e aí eu vou ampliar até um pouquinho a sua pergunta, Sim. que são as cidades da grande Fortaleza. Certo. Então tem gente que tem negócios em Maracanaú e prefere morar no Eusébio. Por quê? Porque Maracanaú não tem toda essa pujança que tem hoje em termos de comércio, shoppings, né? Sim. O Terrazo é um exemplo disso. É um shopping à frente do seu tempo, É né? verdade. Não estou fazendo propaganda aqui longe Não, mas disso. ele realmente foi feito Mas para é um- daqui a 10 anos. Mas é um shopping fantástico, tem tudo de lá, Muito né? qualificado. Quando muito chegou, qualificado. quando chegou a Copenhague, no Eusébio, eu liguei para meus parentes de São Paulo e falei assim, estamos numa cidade grande. né? Então, acho que tem isso. Quando a gente olha, e aí eu vou falar até de um paralelo, eu vivi em São Paulo até 2017. Então, eu passei por todo o desenvolvimento do Alphaville. Sim. O Alphaville, há 30 anos atrás, é o que é o Eusébio hoje. Barueri. Pra Você está falando Barueri? Barueri. Uhum. Barueri, São Paulo, Sim. Eusébio, Fortaleza. Sim. Então você teve um crescimento exponencial em residenciais horizontais, principalmente em condomínio de lote. Sim. Entrou-se nessa disputa à tapa, como o Bruno falou, do preço, por conta dos preços dos terrenos, a escassez de bons terrenos. A gente vai chegar a algum momento nisso, que isso vai se tornar um problema. Sim. E aí você vai viabilizar residências verticais. E a terceira fase do ciclo, na nossa visão de desenvolvimento do Eusébio, Sim. é ser corporativos, ou seja, vir empreendimentos corporativos, que é o que aconteceu em Barueri, né? É verdade. Em São Paulo. Essa foi a sequência. Essa sequência porque as pessoas não querem só usar o Eusébio como uma cidade dormitório, por conta do trânsito, etc. Então há um futuro, na nossa visão, onde as pessoas vão trabalhar e morar no Eusébio. Pronto, esse era um ponto. Antes de entrar ainda nesse ponto,
Fontinelli, a palavra está com você agora, Bom, e depois eu quero entrar nesse ponto aí. Eu vou dar até um adendo um pouquinho maior aqui. Ele falou de apartamento de 100 metros quadrados em Fortaleza. Hoje, Fortaleza, ele está com um público muito alvo de estúdios. Apartamentozinho de 20, 30, 40 metros quadrados, É. certo? E com um preço que está praticamente comprando uma casa em condomínio de 100 metros quadrados nosso. Não, os estúdios aqui em Fortaleza, vamos lá, nós já estamos praticando normalmente 15 mil reais o metro quadrado. Exato. Chegando até 25. Aí não tem limite. Próximo à Mas são beira-mar os aí, né? estúdios mesmo, a gente está falando aí de 15 mil fácil. E o metro quadrado que a gente aplica é 5 mil metros quadrados. Entendeu? Então, assim, o cliente... Claro que são perfis diferentes, né? Geralmente quem vai a um estúdio desse é uma pessoa só, ou é um casal que está ali no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu também, lazer. Para Exato. locação, né? Investimento da locação Perfeito. temporada. Exato. E o público do Eusébio é como você falou, é aquele pai de família que está com seus meninos ali, está correndo ali, querendo visitar o imóvel, querendo um conforto, um lazer para os seus filhos, entendeu? Tanto é que os nossos empreendimentos a gente já busca essa solução também. Quando eu brinquei sobre os kids, né, Isso. sobre a ter ou não ter ali, foi exatamente já pensando em relação a isso, porque até onde eu conheço, o cliente do Eusébio, ele é muito direcionado a esse movimento de ida para lá, pensando em filhos, né? Sim, pensando em família mesmo, Sim. né? o público-alvo é família. O público-alvo é realmente na sua Pet maioria, mas- também é algo surpreendente, o crescimento Pet, dos né? pets, também espaços para os pets e tudo. Aham. Porque no Eusébio também Agora vamos lá. O que ainda faz uma certa quantidade de pessoas, que ainda é significativas, fazerem o movimento de ir para o Eusébio e acabarem voltando para Fortaleza? O que é? Eu acho importante a gente tocar nesse conheço- assunto, eu conheço poucos, mas tem o que a gente chama de contrafluxo, né? esse contrafluxo. Até para evitar que as pessoas venham a se dirigirem para o Eusébio, ou seja, fazerem esse movimento e fazerem de forma equivocada. Os poucos né? casos que eu soube disso foram questões de separação. Sim. Então há realmente esse movimento por conta disso que você citou. Como o público lá é bem lastreado em família, Sim. esse desfazimento, essa mudança nesse planejamento familiar através de um divórcio, por exemplo, Sim. ele faz com que haja assim, e muitas vezes um dos cônjuges fica lá no Eusébio e o outro faz essa migração retornando. E uma outra coisa que tinha no Eusébio, não tem mais, é a Sim. questão dos adolescentes. Lá realmente Eu tinha já ia tocar nesse tinha uma ponto. carência, mas hoje com esse advento de cinema, de shopping, de espaços urbanos, hoje, inclusive, temos universidades no Eusébio, Sim. a exemplo da Faculdade de Cristo, então isso aí também já está sendo, Suprido, como tudo né? no Eusébio, né? Lá está crescendo em progressão geométrica. Você vê shopping, vão ser lançados mais 2 outros malls no Eusébio agora, esse ano. Então, assim, muito espaço agora voltado para adolescentes. Então, esse daí foi Como é que é o- mitigado. Como é que é o nome? Ensino fundamental? Na minha época era científico. Mas Fundamental, tem médio. o ensino médio, né? Tem o ensino médio, Isso. né? O ensino infantil, fundamental e médio. É. Já tem boas escolas de ensino médio lá, primeiro, segundo, terceiro ano, tem? As melhores, né? Excelente. É? Excelente. Até É. para Temos citar. o Farias Brito. Porque você sabe qual era um grande problema antes? E eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto, porque nós estamos aqui com o papel de instruir. Sim, sim. Muitos pais iam para o Eusébio e deixavam os seus filhos do ensino médio, né, estudando aqui em Fortaleza, no máximo ali no Isso. Washington Soares, alguma coisa. Aí sabe o que acontecia? As festinhas de 15 anos, Acontece. as festinhas eram todas aqui entre os Isolado. alunos, e aí tome o pai a ter que trazer o filho e tudo, e aí foram vários que a gente vê Sim, esse movimento, verdade, a gente verdade. atende vários, né? Então, assim, uma das coisas que era muito comum dizer lá, e eu queria que vocês me dissessem se isso faz sentido ou não, é o seguinte, rapaz, faça o seguinte, vá para o Eusébio, mas se possível, leve sua vida também. Sim. Não vá sim. só você para morar lá, mas Sim, leve sua vida para viver no Eusébio, não só morar no Não é Eusébio. uma cidade dormitória, né? Como, Hã? Ah, E não só uma cidade Exato. dormitório, onde você dorme, vem trabalhar, e vem estudar, vem comprar, vem não sei o quê. Você sabe, Paulo, eu tenho eu passei isso na pele no finalzinho do ano passado. Foi? Eu tenho uma filha de 23 anos de idade que está fazendo medicina Sim. e está entrando em breve aí numa fase final do curso. E os hospitais estão todos para cá e tudo mais. E aí me pressionou para a gente sair do condomínio horizontal, né? Eu moro em condomínios horizontais. Mas você mora no Eusébio Eu também? moro no Eusébio, Aham. moro desde que eu cheguei em 2017. Sim. E a minha filha endossou, tem 15 anos, 16 anos, justamente pelas festinhas. E nós fizemos um bom acordo. Quando tiver uma festa, ela dorme em Fortaleza. Quando for outra festa, dorme no Eusébio. Então traz a amiguinha para morar lá e uma Sim. hora o pai leva e tal. Então,
tem realmente essa questão focada nos adolescentes e nos jovens que estão se formando, Isso. porque os empregos, os trabalhos ainda estão mais concentrados em Fortaleza. Uhum. Isso é inegável, Uhum. né? Então, acho que isso tem um pouco, respondendo a sua pergunta, o porquê desse movimento, né, migratório e depois o reverso. É. Isso pode acontecer nessas situações pontuais, como bem o Bruno falou. Sim. Mas hoje, sem dúvida alguma, a gente tem um atrativo em relação a tudo que a gente já Ao falou, lazer, né? né? A tranquilidade da cidade, o final de semana no Eusébio é maravilhoso. É Sim. espetacular. Não, a atmosfera é outra. né? A atmosfera Restaurantes, é outra. eu fico às vezes 2 meses sem pôr o pé em Fortaleza. Eu resolvo minha vida toda lá. É, né? Restaurantes também. Restaurantes, Você tem uma vida tem bons noturna restaurantes também. lá. É uma característica forte isso das pessoas do Eusébio quererem fazer tudo lá, fazerem questão. Aham. Nós temos um shopping, o Shopping Laguna, me corrija se eu estiver errado aqui, que é ali na Cícero Sá, Sim, que é feito ali em volta daquela lagoa, que vai trazer um centro gastronômico, sim. com marcas famosíssimas. Ah, De você uma está falando daquele gastronomia. novo empreendimento da é. Brasilidade? é Isso, É, um shopping Tá em gastronômico, é obra assim já. que o pessoal Já está tá em obra. apelidando. Aham. Então ele vai levar marcas que a gente está acostumado a ver que nos principais shoppings Sim, de Fortaleza vão para lá. Então isso vai criar uma raiz ainda mais forte, porque a gastronomia é um item, né? Além da gastronomia e diversão, são itens que amarram as pessoas na cidade. Uhum. Né? Porque o trabalho você topa se sacrificar, vir trabalhar em Fortaleza, Sim, mas o teu final de semana, se você não tiver uma infraestrutura legal, é verdade. aí você começa a repensar, você fala, peraí, eu tô vindo aqui só para dormir. Uhum. Então, eu acho que o Eusébio está criando esses valores, essas raízes, Legal. para a gente ter uma migração mais forte. Eu sinto uma migração mais forte. E a temperatura, para mim, é a temperatura de Paulista, Não, que é o quê? O trânsito. O trânsito no Eusébio vem se intensificando, as pessoas estão indo para lá. Diga. Crescimento com qualidade, né? Bruno. É. Voltando só um pouquinho na questão dos colégios, né? Todos os colégios que abriram lá suas filiais lá se surpreenderam. Tem pelo menos 3 exemplos, né? Antares, Santa Cecília, Farias Brito, que se surpreenderam com Nossa, o são número de 3 matrículas. excelentes colégios. Excepcionais colégios. E desses 2 já fizeram grandes ampliações. Inclusive, Santa Cecília atualmente está em obra para ampliação. Mas não Chega. acabou agora. Ampliação Ele para. acabou de inaugurar, já está acabou. ampliando. É um amadurecimento, da mesma forma o Farias Brito, é um amadurecimento da cidade que todo mundo tem uma expectativa Inevitável. e supera as Irreversível. expectativas. É né? irreversível, é irreversível, Exatamente. não tenha dúvida. Agora, a gente está caminhando aqui para o final realmente do programa. O que a gente pode esperar do Hub aí, então, para os próximos meses? Quais são as novidades que vocês já podem antecipar aí? Tem alguma coisa ou não? Hã? Se vocês me permitem Pois aí não. falar, a ideia é assim, a gente manter Sim. o Hub muito ativo, né? Então, com eventos, com essa aproximação para o nosso primeiro cliente, novamente, que é o corretor, Sim, com a aproximação do cliente final, né? Então, há um espaço cada vez mais de fortalecimento nesse sentido. A ideia é que a gente traga novos parceiros para lá em algum momento, Sim. né? E olhando, intensificando sempre essa parte da comodidade. Então, o que eu posso dizer em relação à novidade é fortalecer a comodidade do corretor parceiro, seja ele do próprio plantão, seja Sim. ele o autônomo ou da Sim. imobiliária aqui para a gente não esquecer, ou seja ele do próprio cliente final. perfeito. Excelente. Quer complementar alguma coisa, Fontinelli e Bruno? Ok, Fortinelli? Fica à vontade. Eu sou, assim, o Eusébio me faz brilhar o olho, né? Então, o Sim. Eusébio, realmente a gente vende o Eusébio, né? Que, de certa forma, a gente tem que vender a cidade também, mas com muito orgulho, com muita felicidade, porque realmente a gente acredita naquilo. O Hub, para a gente, é um equipamento que, de uma importância também surpreendente, inigualável, tanto de localização, que eu não poderia ver uma localização melhor, como de movimento, né? Então, os eventos que houveram lá e vão haver mais eventos, como o Sandro falou, porque está fervilhando de gente buscando usar o Hub para fazer esses eventos. Eu acho que é muito também a tradução da energia, sabe? Tem uma Sim. energia muito boa que tem essa conexão com o Eusébio. O Eusébio é uma cidade de uma energia muito boa. E o Hub tem isso. Talvez vocês percebam aí que não nos enxergamos como concorrentes, realmente nos enxergamos como pessoas que colaboram um com o outro para que algo aconteça e as pessoas que têm ido lá têm gostado, têm tido negócio. O primeiro termômetro para os negócios é a quantidade de visita, então a quantidade de visita do Hub é surpreendente, talvez por isso, por essa facilidade e a objetividade que os clientes têm. Então, a tendência é cada vez mais termos, além da rotina do Hub, criações, né? Criar
diferenciais para isso, para receber bem, Legal. para que as pessoas também já comecem a viver um pouco do Eusébio no Hub. É com isso que eu queria finalizar. No Hub você vai sentir um pouco da energia e como é viver no Eusébio. Em comunidade, né? Lá não deixa de ser um condomínio ali de 6 construtoras, não né? deixa de ser. Eu gostaria até de acrescentar um pouquinho, lembrando aqui do meu pai, né? A gente constrói desde 97 e assim, meu pai desde 2000 ele começou a comprar uns terreninhos lá no Eusébio e a gente nunca quis construir. Meu pai, calma. Meu pai como um entusiasta da construção, com aquela experiência, calma, vamos ficar ali, vamos comprar os nossos terreninhos. Essa cidade é do futuro, ela não é só uma cidade de dormitório, ela não é só uma cidade de passagem para as praias. Então, assim, tudo isso vai galgando com o tempo, né? E meu pai, sempre na experiência, graças a Deus, ele vive ainda hoje, a gente escuta muito, e a voz da experiência conta muito, né? E o papai sempre falou, rapaz, calma, que Eusébio é a cidade do futuro, Eusébio é a cidade do futuro. Tanto é que a gente já escuta Eusébio desde 2007, 2009, né? Quando o próprio falou que... E é isso, o que a gente está buscando aqui para o cliente? Mostrar que o Eusébio tem vida. O Eusébio não é só uma cidade de dormir, o Eusébio tem vida, ela tem diversão, tem lazer, tem estrutura, tem pontos de trabalho também, certo? Então, isso tudo, o Hub está dando mais uma possibilidade de conhecer. É um grande promotor da própria cidade, né? Exatamente. Eu queria até dar uma informação que acho que é importante para a pessoa que pensa no Eusébio e vai querendo entender como a cidade vai funcionar. Tirar o chapéu para a administração do município, né, que foi citado aqui, a qualidade de vida e tudo, muito reflexo disso, desse cuidado que eles têm. Dizer que o nosso prefeito atual esteve lá na inauguração do Hub, né, em primeira mão passou algumas coisas que vão acontecer no Eusébio, que eu acho que cabe a gente divulgar aqui, que é o foco agora da cidade na mobilidade urbana. Então isso é importantíssimo. As pessoas muito importante. Que querem ir para o Eusébio e se preocupam com isso, essa gestão, segundo palavras do prefeito no dia do lançamento do Hub, eles vão agora cair em campo fortemente para solucionar da melhor forma, com várias ideias que foram citadas lá, essa questão da mobilidade urbana. Então, eu não queria deixar de fazer essa observação. Agora, vocês façam uma cobrança. Não é só mobilidade urbana de sistema viário para carro, não, viu? Tem que ter para pedestre, tem que ter para bicicleta, para tudo isso. E tem um público de bicicleta lá esportista, então merece esse cuidado. Não, o ciclismo esportivo lá é gigantesco, não tenho dúvida. E em primeira mão, nós estamos pensando num evento no Hub exclusivo para ciclistas. Legal. Eu passo em frente ao Hub ali todo sábado. E você, Paulo, será convidado. Imagine que vai valer a pena você sair daqui, ou seja um pouco difícil, sair daqui de bicicleta até lá. Mas ponha no seu porta-malas e vai nos encontrar lá. Não, a gente do dia de sábado, a gente vai até Pindoretama, enfim. Então é bom demais. Muito legal. Gente, adorei o papo. Muito bom. Eu sou também um entusiasta, um fã incondicional do Eusébio. Eu fico pensando que se eu chegasse de fora aqui em Fortaleza, chegasse de outro estado, muito provavelmente eu buscaria o Eusébio para morar por causa da atmosfera. Eu sou do interior. E eu assim, para mim, o amanhecer... A gente, como pedala muito cedo, e aí a gente passa por dentro da cidade e passa muito cedinho. Aí você vê a cidade acordando, sabe? É muito diferente. É uma outra atmosfera. O amanhecer numa cidade assim, né, mais tranquila... Tem um quê um cara de interior. Tem um cara de interior. Com shopping com Copenhague. Pois é isso. Bom fechamento. Muitíssimo obrigado. Sucesso no Hub, tá? @Hub Imobiliário CE. É isso? Hub com HUB, é isso? Paulo, podemos agradecer aqui em nome do Hub, inclusive das consultoras que não estão presentes, o espaço que você nos abriu para falar de negócios, falar da nossa cidade, né, do Eusébio, falar de corretores, do mercado imobiliário. Muito obrigado pelo espaço aí. O prazer é nosso, viu? Muito obrigado. É isso, esse foi mais um episódio do Casa Concreta. Você sabe que o nosso compromisso aqui é com você e de trazer o que está acontecendo no mercado imobiliário, trazer o melhor do mercado imobiliário para você e com os melhores especialistas para trazerem essas informações aqui e esclarecimentos para vocês. Esse foi mais um episódio e nós nos encontramos no próximo episódio, mas se Deus quiser. Até lá.